Queremos falar hoje à noite sobre família. Devido ao nosso contexto, devido ao que nós temos ouvido, assistido nas mídias, nas redes sociais, sempre faz-se necessário relembrarmos quem é o Criador da família, quem criou a família e como ele criou a família. E antes da exposição do Salmo 128, que eu gostaria de fazer para os amados, eu queria ler com vocês o fundamento da família. O Criador da família estabeleceu pelo menos 3 pilares que nós não podemos esquecer e que precisamos entender a priori para depois desenvolvermos a mensagem no Salmo 128. Então eu vou pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia para o livro de Gênesis, meus irmãos. Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 24. A palavra de Deus diz assim, irmãos: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós temos 3 ricos princípios nesse versículo que nos orienta sobre a família. Deus é o criador da família. Nada melhor do que Ele mesmo nos ensinar como a família deve se comportar, quais são os pilares da família. E ao lermos esse versículo, meus irmãos, nós percebemos pelo menos 3 pilares. Note comigo, o casamento, em primeiro lugar, a família, ou o casamento propriamente dito, ele precisa ser heterossexual. Talvez a maioria de vocês digam, pastor, nós concordamos com isso, mas precisamos relembrar disso, devido ao que nós temos assistido, ouvido, o que nós temos muitas vezes presenciado, e de conflitos, inclusive dentro da escola, concernente a essa crença. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos ensina que Deus criou homem e mulher, que Deus casou um homem com uma mulher. Deus não criou Adão e Ivo, mas Adão e Eva. Nesse versículo, quando Deus está falando sobre casamento, ele diz que o homem iria deixar seu pai e sua mãe e se uniria à sua e não ao seu homem. Casamento, vocês não podem esquecer disso, é heterossexual. Não existe casamento e muito menos família entre 2 pessoas do mesmo sexo. Para o Criador da família, casamento é entre um homem e uma mulher. Mas note ainda, irmãos, que além de ser heterossexual, o casamento ele precisa ser monogâmico. Um homem com apenas uma mulher. Releia o texto que diz: Deixa o homem pai e mãe e se une às suas mulheres ou à sua mulher. O casamento precisa ser monogâmico. Não esqueça desses fundamentos. Ele precisa ser heterossexual. Ele precisa ser monogâmico e ele deve ser monossomático. Releia mais uma vez o versículo. Ele diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa palavrinha monossomático descreve exatamente isso. Os dois são uma só carne. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz que um homem sábio que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Uma mulher sábia que ama o seu marido, é submissa ao seu marido, no final das contas ela está amando e valorizando a si mesmo. Quando nós cuidamos do nosso cônjuge, no final das contas estamos cuidando de nós mesmos. Afinal de contas, meus irmãos, imaginem só. Você chega cansado do trabalho,
e você encontra um belo jantar para você à noite, sua comida preferida. Você encontra aquele aroma delicioso daquela lasanha ou da comida que você gostar. E você encontra uma mulher sorridente, que lhe apoia, uma mulher que cuida de você. Como você se sentiria assim? Imagine no final do trabalho, chegando em casa, sendo recepcionado por um belo sorriso. Amor, estive orando por você. Como você está? Um belo jantar para você, todo cuidado contigo. Como você se sentiria? Mulheres, imagine um homem preocupado com você. Um marido que dedica-se a você, que te ouve e busca assistir todas as suas necessidades. Irmãos, imagine um relacionamento assim. Quando o homem cuida, ama a sua mulher, ele está amando a si mesmo. Quando a mulher cuida do seu marido, ela está cuidando de si mesma. Por isso, o casamento, em terceiro lugar, precisa ser monossomático. Isso significa uma só carne. São fundamentos importantes para que nós entendamos o que é família. E faz questão se mencionar isso, eu quis fazer questão de mencionar exatamente pela época em que nós estamos vivendo, onde as mídias, a televisão e até mesmo as escolas estão ensinando as nossas crianças, ensinando que o casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Irmãos, não existe família entre duas pessoas do mesmo sexo. E eu quero dizer mais, e aproveitar até a oportunidade, meus amados, e trazer um alerta. Não se cale quando você ouvir isso. Muitas vezes, quando nós estamos no trabalho ou em meio a amigos, nós temos a tendência de nos calar sobre esses temas polêmicos. Você vê duas pessoas de trabalho falando sobre esse assunto e simplesmente você decide se calar. Você sabe que isso é errado. Você sabe que Deus reprova esse comportamento. E você sabe também que nenhuma sociedade saudável pode ser construída por famílias desses termos. Mas você simplesmente fica calado. Você silencia. E quando você silencia, você pode transmitir para aquelas pessoas que estão conversando sobre o assunto e até dizendo, isso não tem nenhum problema. Você pode transmitir que eles podem estar certos. Combata essas coisas. Lute contra essas coisas. Porque se você combatê-las, você estará lutando pela verdade de Deus sobre a família. Você estará protegendo, inclusive, a sua própria família. Meus amados irmãos, não nos calemos. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se cala, os poderes das trevas, eles crescem. E essas ideologias, esses pensamentos, essas doutrinas, vou dizer assim, satânicas, que não partem de Deus, elas são destrutivas para a família. Vivemos numa época em que é necessário ser lembrados destas verdades. Deus é o Criador da família. Então, é Ele quem diz o que é família. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Ela é anterior ao Estado. Então, não é o Estado quem tem que dizer como a família deve ser. É Deus, em sua palavra sagrada, em seu livro sagrado, que deve, irmãos, nos orientar sobre como devemos viver, o que é família, como devemos nos comportar. Apresentado para os irmãos esses três princípios importantíssimos sobre família, e até sendo lembrados de que precisamos nos posicionar por isso, eu queria convidá-los para o primeiro texto que foi lido durante a diligência, o Salmo de número 127. E queremos aprender pelo menos 3 verdades importantíssimas sobre família. Salmo de número 127.
Meus amados irmãos, esse salmo é conhecido como o Cântico de Romagem, o Salmo de Romagem. Os cânticos de romagem eram aqueles salmos que o povo de Israel cantava enquanto subia para Jerusalém para as suas festas. Enquanto eles faziam esse tipo de procissão, esse tipo de viagem até Jerusalém, eles cantavam os salmos, eles relembravam as verdades de Deus através dos salmos. Então, o que nós temos diante de nós, no Salmo 127, é um cântico de romagem, uma música entoada por Israel enquanto eles viajavam até a cidade santa de Jerusalém. E no Salmo 127 nós encontramos 3 lições preciosas para a nossa família. Além dos 3 princípios que eu vos apresentei, eu queria lembrá-los pelo menos de 3 lições que precisam estar presentes na sua vida familiar. E no verso de número 1, nós encontramos a primeira lição. Leia comigo, meu amado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus amados irmãos, não adianta se esforçar, trabalhar, labutar arduamente se o alicerce da nossa família não for Deus. A nossa família precisa ser alicerçada, irmãos, sobre Deus. Um casamento, para dar certo, uma família bem-sucedida, ela é assim, porque o seu alicerce é Deus. Notem como Salomão ele diz que se o Senhor não edificar a casa, perceba, meus amados, que não são métodos, não são livros, não é uma família bem estruturada, não é condição financeira, mas o nosso alicerce sólido precisa ser Deus. Um casamento bem-sucedido, uma família bem-sucedida, precisa ter como alicerce o Senhor Deus. Não é a quantidade de livros que você lê sobre família que vai fazer a sua família dar certo. Não é a sua condição financeira que vai fazer sua família dar certo. Não é a família de onde você vem, o nome familiar que você possui, que vai fazer a sua família dar certo. O alicerce sólido da nossa família precisa ser o Senhor. Porque se Ele não fizer a obra, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor quem faz a família ser bem-sucedida, quando Ele, irmãos, é o alicerce da nossa família. E você poderia nesse momento perguntar, pastor, como? Como fazer o Senhor ser o alicerce da nossa família? Nós iremos desenvolver isso de modo mais profundo e melhor amanhã na escola bíblica, mas eu queria fazer menção, irmãos, de como Deus pode ser o alicerce da sua família. Meus amados, por favor, especialmente os homens, chefes da casa, Deus os chamou para ser líderes em sua família. Não liderem apenas o sustento que vocês estão trazendo todos os meses, todos os dias, todas as semanas. Não lidere apenas os seus filhos para passeios, para brincadeiras. Liderem os seus filhos para o Senhor. Meus amados, os pais, qual a última vez que você orou com seus filhos? Qual a última vez que você orou com a sua esposa? Em qual momento do dia você abre as Escrituras e junto com a sua família, você demonstra que o Senhor é importante, que Ele é valioso e que seus ensinamentos, sua orientação, ela é fundamental para que sua família tenha um alicerce sólido.
Qual foi a última vez que você fez isso? Não se engane, meu amado. Uma carreira profissional bem-sucedida, um nome de destaque na sociedade, não substitui uma família fracassada. Invista na sua família. O culto doméstico é fundamental, meus amados irmãos. Algo que tem acontecido de um modo muito raro no meio das famílias. Você reunir sua esposa, seus filhos, separarem um tempo para orar, abrirem a Bíblia para ler apenas um pequeno trecho, meditar, falar para o seu filho sobre Deus, sobre a Escritura, falar sobre os valores de Deus dentro da família. E eles perceberem que você ama a Deus, que você busca o Senhor, que você é o exemplo da casa. Meus amados irmãos, construam suas famílias sobre o alicerce precioso de Deus, e nós o encontramos nas páginas da Escritura Sagrada. Não adianta, meus amados, transferir esse trabalho para a igreja. Eu já levo meu filho todo domingo para a escola bíblica dominical. Eu já levo o meu filho para os cultos todos os dias. Não transfira esse trabalho para a igreja. Ele precisa perceber que isso é importante dentro de casa. Ore com ele. Fale de Deus para ele. Ensine seus filhos. Esteja com sua esposa em oração, em leitura bíblica. Qual livro da Bíblia você está lendo com a sua esposa? Quantas vezes você tem orado junto com a sua esposa? O que você tem ensinado sobre Deus para os seus filhos? Não precisa ser de 1 hora, 1 hora e meia, 15 minutos. Mas cante ao Senhor com seus filhos e sua esposa. Leiam a palavra de Deus com seus filhos e sua esposa. Isso nós chamamos de culto doméstico. Eu lembro de uma história na Inglaterra, no passado, em que um pastor ele chegou numa determinada cidade e teve grandes dificuldades de trazer pessoas para ouvir a palavra, de pessoas para irem ao culto. Então ele passou a ensinar aos membros daquela igreja o culto doméstico, a reunião em família, o louvor a Deus, a leitura das Escrituras, um tempo de oração em família. E ele insistiu por anos naquela prática com os crentes da igreja. E ele pôde testemunhar, depois de 10 anos de ministério, que ele podia passar pelas ruas da cidade, daquele pequeno vilarejo, e ouvir as famílias reunidas, no momento do jantar, cantando ao Senhor, orando ao Senhor e recitando a palavra de Deus. Meus amados, algo tão simples, mas que pode transformar o coração dos seus filhos e solidificar a sua família. Invista na Bíblia com a sua família. Invista em oração com a sua família. O Senhor Deus, ele precisa ser o alicerce da sua família. Não se enganem. Trazer apenas os filhos para a igreja não é o suficiente. Eu sei porque que Isaac gosta de ir para a igreja lá em São Paulo do Potengi. E não é por causa da palavra de Deus. Ele tem a expectativa de brincar com as crianças no final do culto. Então eu sei que simplesmente deixar nas mãos da igreja não será o que? Suficiente. Então eu preciso conversar com ele todos os dias. Eu preciso orar com ele todos os dias. Eu preciso envolvê-lo com Deus todos os dias. Deuteronômio capítulo 6 nos ensina que eu preciso ensinar os meus filhos ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, ao sentar, todo o tempo. O envolvendo em todas as situações da vida e mostrando e demonstrando como Deus quer que ele viva. Invista na vida dos seus filhos em relação à palavra de Deus. Invista na sua esposa em relação à palavra de Deus. Faça com que o Senhor seja o alicerce sólido da sua família. Se eu perguntasse para você, Deus é o alicerce sólido da sua família, o que você me responderia? E por que você responderia isso? É o Senhor
simplesmente porque você participa de cultos ou porque sua família, em todos os momentos do dia, ela envolve o Senhor, ela valoriza o que o Senhor diz nas Escrituras, principalmente em suas decisões. Nós percebemos que o Senhor tem a primazia em nossa vida, quando nós decidimos, tomamos decisões em que Deus foi quem nos orientou. Eu estou decidindo pelo que a Bíblia diz, pelo que Deus orientou nas páginas das Sagradas Escrituras. Meus amados, torne Deus o alicerce da sua família. Em segundo lugar, meus amados, nós aprendemos no versículo 2 que precisamos enfatizar mais o ser do que o ter. Leiam comigo o versículo 2 que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste ou cultivaste aos seus amados, ele, o Senhor Deus, o dá enquanto dormem. Deus é o grande provedor da nossa vida. É Deus quem dá. É Deus quem provém. Nós percebemos que as famílias da nossa época estão muito envolvidas com o trabalho. Aquelas pessoas que vivem para trabalhar, trabalham para viver. Parecem 24 horas estarem envolvidas no trabalho. E ao chegar em casa cansadas, não têm mais tempo para sua família. Elas buscam ter sempre uma qualidade de vida melhor, uma condição financeira melhor, uma casa melhor, um carro melhor, sempre uma qualidade de vida melhor. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos tentar trazer para a nossa família uma qualidade de vida melhor e se esquecem do principal: as pessoas que estão no lar. Muitos pais estão perdendo os seus filhos por causa do trabalho. Muitos pais estão se distanciando dos seus filhos por causa do seu trabalho. Aqui, Deus ele não está incentivando você a não trabalhar. Você precisa trabalhar para trazer o seu sustento para dentro de casa. Mas lembre-se, ser, a pessoa, o ser, sempre será mais importante do que o ter. Valorize as pessoas, valorize os seus filhos, valorize a sua esposa, valorize sua família, porque bens materiais, meus amados, se acabam, se corrompem, eles se deterioram. Pessoas nós levamos para o resto da vida. Deus é o provedor. Deus nos dá enquanto dormimos. Não se envolva num trabalho demasiado e esqueça da sua família. O trabalho é importante, é de onde nós trazemos nosso sustento. É uma das formas como nós honramos e glorificamos a Deus. Mas a nossa família é mais importante do que o nosso trabalho. Perca a sua família e você não conseguirá mais trabalhar bem. Invista na sua família. Lembrem-se, pessoas são mais importantes do que bens materiais. Não vale a pena trabalhar como um jumento e perder a sua família. Valorize o ser, até porque Deus é o grande provedor da nossa vida. Em último lugar, meus amados, os versos de número 3 a 5 nos ensinam uma terceira lição. Os filhos são bênçãos. Leia comigo o verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, a sua recompensa, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, a mochilinha lá das flechas. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus amados, nós não devemos esquecer que filhos são bênçãos.
A nossa sociedade está repleta de pessoas que olham para os filhos como empecilhos. Um trabalho a mais, uma dificuldade a mais pessoas para dar de comer, mais pessoas para gastar aquilo que penosamente eu ganho ou eu luto todos os meses. Filhos, meus amados, não são maldições. Filhos são a bênção de Deus. Quem diz isso, irmãos? Quem diz isso? O Senhor Deus. Não olhe para os seus filhos como um trabalho, um fardo pesado que você precisa carregar. Olhe para os seus filhos como a bênção de Deus para a sua vida. Quando você tem um filho, você é abençoado por Deus. Nas Sagradas Escrituras, as mulheres que não podiam ter filhos, elas descreviam essa situação como algo humilhante, como algo vergonhoso. Nós lembramos no livro de 1 Samuel de Ana, que não podia ter filhos. E quando Deus a abençoou, ela disse que Deus removeu dela a sua vergonha. A mesma coisa acontece com Isabel no Novo Testamento. Quando ela, que não podia ter filhos, engravida, ela diz que Deus removeu a sua vergonha. Porque ter filhos, os personagens bíblicos entendiam, é a bênção de Deus, irmãos. Eu não digo, meus amados, que você não faça nenhum tipo de planejamento familiar. Mas eu tenho encontrado muitas pessoas que têm evitado ter filhos apenas por egoísmo. Eu não quero passar a noite acordado, não. Pastor, eu quero meu sono tranquilo. Dá trabalho demais, está vendo? A gente leva a criança para o culto e ela grita, ela chora, ela esperneia, tem que sair para um lado, tem que ficar para o outro, tem que ficar acalentando. Eu não quero esse trabalho, pastor. Se ela usasse o mesmo argumento, se a mãe dessa pessoa usasse o mesmo argumento que ela não existiria. E quanto mais outros argumentos como a estética do corpo, vou ficar feia, e minha carreira profissional, minhas amadas irmãs, lembrem-se, filhos são bênçãos de Deus. Aqui, a palavra de Deus nos ensina que os filhos são comparados a flechas. Olha o versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Eu estava conversando com os irmãos hoje à tarde, no almoço, e brincando com eles, dizendo o seguinte: eu passei a acreditar que nós podemos viajar no tempo. Mas não é que nós vamos ao futuro, mas os nossos filhos vão ao futuro. E lá eles entrarão no futuro, eles chegarão no futuro com as impressões que eles aprenderam, recolheram de nós. Aquilo que eles aprenderam de nós. Nós lançaremos, os filhos são como flechas que nós entesamos, nós esticamos o arco e lançamos para o futuro. Você chegará ao futuro através do seu filho. E quais influências você tem transmitido para ele? Como você tem impactado o seu filho? Como você o tem conduzido para perto de Deus, para que lá ele possa influenciar outras pessoas? Muitos dizem assim: pastor, a gente teme ter filhos hoje. Olha o mundo como está. Colocar um menino num ambiente tão hostil como esse. Não é assim que você tem que pensar. Tem que pensar assim: eu quero sim ter filhos. Eu quero sim ter o trabalho de educá-los à luz das Sagradas Escrituras. Eu quero sim instruí-los na palavra de Deus, no temor do Senhor, para que quando eles cresçam, eles possam influenciar essa sociedade. Eu não tenho medo do que a sociedade pode fazer com meu filho, se desde pequeno eu ensinar-lhe a palavra de Deus e o temor do Senhor. Nossos filhos, meus amados, são armas poderosas que Deus nos dá
para que, bem ensinados à luz da Escritura, eles possam influenciar lá no futuro, naquela geração, na próxima geração, para onde nós iremos através dos nossos filhos. Salomão, ele diz no verso 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Lembrem, irmãos, do contexto. Naquela época, o sistema basicamente era a partir da agricultura. Então, quanto mais filhos você tinha em casa, mais mão de obra. E não somente isso, mais proteção também. É dito que quando esse homem pleitear com os inimigos à porta, ele não será envergonhado. Os filhos, eles tinham essa função de assistir à necessidade da família. Então, quanto mais filhos, mais mão de obra. Os filhos também serviam como proteção para os seus pais. E quando eles envelheciam, eram exatamente os filhos quem cuidavam dos seus pais. Filhos são bênçãos do Senhor. Não olhe para os seus filhos como um fardo pesado que você tem que carregar, mas como uma oportunidade de preparar uma arma poderosíssima para que Deus a use para a sua glória. A partir de hoje, olhe para o seu filho assim. Não é apenas um fardo pesado e trabalhoso, mas é alguém que Deus está dando a oportunidade para mim, para eu moldá-lo, para eu ensiná-lo nas Escrituras Sagradas, a fim de que Deus o use poderosamente no meio de uma sociedade de trevas e corrompida. É assim que você tem que olhar para os seus filhos, pois eles são bênçãos e não maldição. Eles não são fardos, mas são a bênção de Deus sobre a sua casa. Quando nós pensamos sobre família, meus amados irmãos, nós somos lembrados por Salomão que o Senhor precisa ser o alicerce firme da nossa família. E você jamais tornará o Senhor o alicerce firme da sua família se você não os incentivá-los à palavra de Deus. Se você não os influenciá-los, impactá-los com a palavra de Deus. Ensine seus filhos, incentive sua esposa no temor do Senhor. Se eles aprenderem a amar a Deus, eles amarão você. Em segundo lugar, nós aprendemos, irmãos, que pessoas são mais importantes do que bens materiais. Lembre-se, Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Salomão está nos lembrando que ele é o grande provedor. Não adianta ficar afundado no trabalho e esquecer a sua família. Pare com isso. Invista na sua família. Valorize a sua família. Não perca os seus filhos. Se você não investir na sua família, outro investirá. E esse não descansa. 24 horas ele está trabalhando para destruir sua família. O nome dele se chama Satanás. Se você não investir na sua família, outro vai investir. Valorize as pessoas que estão ao seu redor, sua esposa, seu marido, seus filhos. Valorize pessoas e não bens materiais, porque o ser é mais importante do que o ter. Em último lugar, lembre-se, seus filhos são bênçãos. Dá trabalho? Hein? Muito, não é verdade? O mesmo trabalho que você também um dia deu. Quando eu digo lá para os irmãos da igreja, eu chego com aquele semblante cansado, o pastor parece que não dormiu, verdade. A gente, com a experiência de Enoque, eu passei 1 ano sem saber o que é dormir a noite toda. 1 ano. E aí, quando eu contava isso para meu pai, ele dizia assim, é para você pagar o que você fez comigo. Mas são bênçãos. São excelentes professores. Enoque e Isaac foram 2 grandes professores na minha vida. Eles não têm nem noção disso. Porque foi eles que me ensinaram, me fizeram lembrar que se Jesus Cristo pôde se sacrificar por mim, pôde descer dos céus e vir à terra,
derramar o seu sangue precioso para me salvar, um miserável pecador. Se Deus pôde deixar o seu trono de glória nos céus e se encarnar, o maior milagre da humanidade, Deus virar homem, Deus se tornar homem. Se Ele pôde fazer isso por mim, por que eu não posso sofrer e me sacrificar por breve tempo pelo meu filho? Ele me ensinou a ser mais humilde, a me sacrificar mais. Ele me lembrou o que Deus fez por mim na cruz. Ele não tem nem noção disso. Mas Deus o usou para me ensinar. Porque filhos são bênçãos e não maldição. Que o Senhor Deus abençoe a sua família, meu amado, te incentivando a colocá-lo como um alicerce central, te incentivando a valorizar mais pessoas do que posses e te ajudando a pensar que filhos são bênçãos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, aquele que desceu dos céus, veio aqui e experimentou nossa vida, e no madeiro, Senhor, entregou sua própria vida. O Senhor seja louvado por esse ajuntamento da tua igreja, pelas pessoas que chegaram hoje à noite, não somente para muitas vezes confessarem os seus pecados, reafirmarem sua consagração a ti, mas te louvarem, porque tu és o único digno de todo louvor e de toda adoração. E eles também, meu Deus, vieram para ouvir a tua palavra. E hoje o Senhor nos instruiu, mas não adianta nada ouvirmos e não praticarmos. Como diz Tiago, os faça operosos praticantes e não ouvintes negligentes. Então abençoa, meu Deus, as famílias aqui presentes, a te colocarem como alicerce, a valorizares as pessoas e a olharem para os seus filhos da maneira correta. Nos ajuda a te honrar dessa forma em nosso lar, porque o Senhor criou a família e ela é boa, ela não é ruim. O Senhor só faz coisas boas. Abençoa-nos, meu Deus, à luz da Escritura Sagrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.